Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende muito do horário que você está vendo esse vídeo. E assim, bem-vindos ao canal Instrutor Santos. Minha cadeirinha, ó, tá fazendo muito barulho. Hoje o vídeo, conforme eu citei no Facebook um pouco mais cedo, o nosso vídeo de hoje ele vai falar sobre o assunto queimaduras. No decorrer desse tempo de bombeiro que eu tenho, o tempo que eu tenho trabalhado nessa área, constantemente nós ouvimos a questão folclórica do que fazer e do que não fazer relacionado à queimadura. Sobre o vídeo de hoje eu vou falar sobre camadas de pele, graus de queimadura, os riscos principais que causam as queimaduras. Vou falar sobre o que fazer e o que não fazer relacionado a queimaduras. A primeira coisa que nós temos que saber sobre queimaduras é que a pele ela é o maior órgão do corpo humano. A extensão total dela pode chegar a 2 metros, dependendo do indivíduo. 2 metros quadrados, mano, é pele pra caramba. Sem contar que para cada parte do corpo nós temos um tipo de pele diferente. Desde a pele mais sensível, que é a dos olhos e as mucosas, quanto a pele da palma da mão ou a da sola do pé. Traduzindo, cada uma parte do corpo tem uma pele de uma forma diferente. Quando nós falamos em situação de queimaduras, já sabemos que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então ele é dividido em 3 partes. A parte superficial, que inclusive é o que protege todo o corpo, ela é chamada de epiderme. A parte, no caso agora a pele, onde tem o nosso sistema nervoso central, ela é chamada de derme. E por fim, os tecidos subcutâneos, que até outrora, um tempo atrás, era chamada de hipoderme. Santos, por que não é chamada mais de hipoderme? É porque embaixo da pele, embaixo da derme, é uma junção de tecidos, músculos, gordura, nervos, tendões, vasos, inclusive segmento ósseo. Inclusive, graças ao segmento ósseo, que as queimaduras agora são avaliadas em 4 graus, onde cada 1 grau ela acaba tendo a competência por atingir uma camada da pele. Então, um exemplo só, a queimadura ela é classificada em 4 graus. Primeiro grau ela queima apenas a primeira camada, a epiderme, e por sua vez ela causa vermelhidão. Aquele bronzeamento de sol que você fica embaixo do sol o dia inteiro, fica bronzeado, fica avermelhado, que depois fica no tom amarronzado, alguns ficam vermelhos, é apenas a primeira camada. É uma queimadura causada pelo sol, é bem comum, mas não é somente o sol. Podemos ter os fatores físicos, os químicos, radiológicos, os biológicos. Os biológicos, inclusive, recentemente eu me queimei até fiz um vídeo, com a lagarta. Eu coloquei a mão, encostei na planta e ela estava escondidinha lá e acabei tendo uma irritaçãozinha, uma queimadurinha de primeiro grau. Mas sabemos que é uma queimadura de fator biológico. Sem contar que as queimaduras causadas por água viva, ela também é uma queimadura de fator biológico. Aquela outra causada por urtiga também, porque são causadas por seres vivos. A mais comum são as físicas relacionadas a calor e frio. Então, as queimaduras de primeiro grau, apenas a primeira camada e fica só vermelhidão. Segundo grau, a temperatura é tão alta que ela faz com que a pele ela se expanda um pouco e aquele espaço de expansão fique cheio de líquido. Entendeu? Para proteger. Vamos se dizer, refrescar aquele local, vai ficar protegendo. A terceiro grau, a temperatura é tão grande que depois de evaporar aquele líquido não conseguir sair, ela rasga. E depois que ela rasga, ela deixa exposta a pele. Nesse caso agora, terceiro grau. Porque segundo grau, deixou a bolha no local, vermelhidão e bolha. Quando chega ao terceiro grau, ela causa vermelhidão ao redor, bolhas a algumas partes, e o terceiro grau é caracterizado porque a pele rasga. E claro, o quarto grau, ela é muito característica, é uma característica da NR10, que envolve também a classe C aí, que fala sobre equipamentos elétricos, eletrônicos. A NR10 fala sobre a segurança de instalações elétricas. Então, o choque ele é tão grande que ele chega a expor o segmento ósseo. E quando expõe o segmento ósseo, quarto grau. E temos 2 fatores no caso, que são os que causam as evidências de óbito, que é a carbonização e a calcinação. Carbonização é uma combustão incompleta. A carbonização você consegue descobrir o que era, a faixa etária, idade, se era homem ou mulher. Quando chegar ao estágio da calcinação, queimou tanto que o corpo começa a fragmentar, você não sabe se era homem ou mulher, que tipo de ser vivo que é apenas um pedaço de carvão. Quais são os agravantes relacionados à queimadura?
Quando ela ocorre nas vias aéreas, no caso nariz e boca, aí é bem complicado, porque dificulta a respiração. Os principais erros relacionados a primeiros socorros são relacionados às pessoas pasta, óleo, algumas costumam furar e retirar a pele ao redor. Se isso é feito dentro do hospital, que tem a especialidade de queimaduras, tudo bem, mas se é feito no meio da rua, em casa, isso é errado. Quando nós falamos em conduta, nós temos um protocolo chamado a regra dos 9, que é baseado em cima do STQC, que é uma sigla de superfície total de queimadura corpórea, onde nós utilizamos a mão equivale a 1%, para ela calcular a área de queimado. Sandy, quando é que necessita de um atendimento médico com a queimadura? É um pouco relativa, depende muito do que causou a queimadura, mas de uma regra geral, nós costumamos falar que é quando a queimadura ultrapassa o tamanho da sua mão. Se a queimadura ultrapassar o tamanho da sua mão, indica que ela tem mais de 1%. Uma mão, 1%. Duas mãos, 2%. Três mãos, 3%. Quanto mais a sua mão cobrir aquela área de queimado, maior é a extensão. Passou de 1%? Primeiro grau? Não tem tanta necessidade. É dito hoje se não me engano, eu estava vendo isso aí numa palestra, e um dermatologista falou que se é primeiro grau e ela apresenta febre, é bom levar no médico. Se é primeiro grau e não apresenta febre, você pode manter com um caso de hidratação em casa, ou apenas molhando o local. E a conduta que nós aconselhamos os bombeiros a fazer no dia a dia de trabalho, primeiro, é não passar nada de pomada. A pomada não pode ser passada porque, se for medicamento, é só o médico que pode fazer. Se for em você, você tem que assumir o risco porque pode dar uma reação alérgica. Então, a principal conduta para transportar uma vítima que tem mais de 1%, mais de uma mão de área queimada, é você manter o local umedecido ali com um pano limpo, encharcado, ou um pano no local e gelo sobre o pano que está no local, porque enquanto tiver baixa temperatura, não vai doer. Tirou esse pano, ou a temperatura ali no caso aqueceu aquele tecido que estava úmido, a dor volta. Todo tipo de queimadura que ultrapasse 1%, ou seja, uma mão, e seja acima de segundo grau, é necessária uma avaliação médica. E nós bombeiros, só o que nós podemos fazer é transportar essa vítima, e como não dá para ficar com água corrente, igual é dito nas apostilas de primeiros socorros, nós podemos manter um pano, um tecido, uma gaze, uma atadura umedecida, encharcada, sobre o local para a temperatura diminuir. Nada invasivo, tipo cortar, retirar, arrancar a pele ou tecido, pano ali em cima, nós podemos fazer. Então, quando nós falamos em queimaduras, só recapitulando para finalizar o vídeo, nós temos 4 graus de queimadura. Primeiro grau, primeira camada, apenas vermelhidão. Segundo grau, primeira e segunda camada, vermelhidão e bolhas. Terceiro grau, primeira, segunda, terceira camada, vermelhidão, bolha, laceração. E chegamos por fim ao quarto grau, vermelhidão, bolhas, laceração do tecido e exposição do segmento ósseo. É o que vai caracterizar aí, no caso, a queimadura de quarto grau. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não foi um vídeo muito curto, mas acabou sendo bem resumido referente ao que eu queria apresentar para vocês, o assunto queimaduras. Lembrando que temos fatores químicos, físicos, radiológicos e biológicos que causam as queimaduras. Indiferente do que causar a queimadura, quando é por fator biológico, tenta levar a planta ou o bichinho que causou a queimadura. Quando é fator químico, não joga água. Primeiro observa o rótulo da embalagem para ver se você pode jogar água, para ver se ali não dá reação à água. Se for pelo fator radiológico, no caso a radiação do sol, na verdade radiação do sol, não, aí no caso é fator físico. Se for por frio ou calor, protege o local, leva para um médico se ultrapassar 1%, segundo grau. Se é fator radiológico, aí é necessário levar para um hospital, se eu não me engano aqui em São Paulo é o hospital da USP, que acaba sendo especialista nesse tipo de queimadura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês acompanhem os demais vídeos que tem lá no canal e fiquem com Deus. Tranquilo? Um abraço e tamo junto!